A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Boa tarde, ouvintes da Rádio Tabajara AM, são 14 horas e 2 minutos. Eu sou Mabel Dias e estou neste sábado de chuva, sol aqui em João Pessoa para apresentar o programa Alô Comunidade junto com a jornalista Aline Simões. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Mabel. Boa tarde, ouvintes da Rádio Tabajara AM. Estamos mais uma vez aqui, não é, Mabel, para apresentar mais um Alô Comunidade. Com uma convidada especialíssima hoje, né, Mabel? Exatamente, com a jornalista e mestra em Direitos Humanos pela UFPB, Tâmara Duarte. O Alô Comunidade é uma realização da Sociedade Cultural Posse Nova República. Esta é mais uma iniciativa da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, em parceria com o coletivo de comunicadores populares Novos Rumos e da Academia de Cordel do Vale do Paraíba. O Alô Comunidade é produzido de maneira colaborativa, numa parceria inédita entre o Movimento Paraibano pela Democratização da Comunicação e uma emissora pública da Paraíba. A edição de hoje, 9 de setembro de 2017, tem a produção de Aline Simões, Mabel Dias, Fabiana Veloso e sonoplastia de Zé Fernandes. Na maior parceria de rádios comunitárias da Paraíba, estão conosco reproduzindo o Alô Comunidade em suas grades de programação as seguintes emissoras: Rádio Diversidade do Jardim Veneza, Rádio Voz Popular da Comunidade São Rafael, Rádio Sintonia da Ilha do Bispo, Rádio Independente do Timbó, Difusora Mandacaru, Rádio Acauã de Aparecida, Rádio Quebra-Mar FM de Cabedelo, Rádio Araçá FM da cidade de Mari, Rádio Umbu FM de Umbuzeiro, Rádio Casa Branca de Bahia, Rádio Comunitária Nordeste FM de Guarabira, Rádio Comunitária Verdes Mares de Pilar, Rádio Difusora Central de Gurien, Rádio Cabo Sistema CB de Comunicação em Caldas Brandão. Esse programa também é a primeira experiência paraibana de pós-rádio, porque sua gravação estará disponível logo em seguida no YouTube, juntamente com as imagens que estamos produzindo agora aqui nos estúdios da Rádio Tabajara AM. E durante toda a semana, ele pode ser escutado novamente através dos seguintes endereços eletrônicos: radiozumbijp.blogspot.com.br, novosrumosjornalistas.blogspot.com.br, tribunadovaleonline.blogspot.com.br, blog do vavadaluz.com, diariopb.com.br. Siga também as novidades do programa pelo Twitter, @AlôComunidadePB. No Facebook, nosso perfil é Sanhauá da Silva. Mande também uma mensagem de voz pelo WhatsApp, através do número 083 99632 4990. Aqui nos estúdios da Tabajara AM, para interagir ao vivo com nossos locutores e com a entrevistada de hoje, ligue 3218-7928, 3214-7796 ou ainda pelo 3214-7797. Aline, a tarde de hoje está chuva, está sol. A gente tem alguma informação para trazer para os nossos ouvintes? Mabel, informação científica eu não tenho para te dar hoje, né? Mas eu
quase não cheguei aqui hoje, porque tava um lindo dia de sol, de praia, deu uma vontade de ir na praia hoje, mas quando eu saí de casa começou uma chuva que me atrasou um pouquinho, eu cheguei aqui em cima da hora. É verdade. Hoje à tarde, hoje pela manhã, começou o encontro, né? Teve a realização do encontro dos setoriais do PT, o setorial LGBT e o setorial da população negra também. A presidente municipal do PT, Luzenira Linhares, vai daqui a pouco entrar em contato conosco aqui para passar as informações, né, de como foi o encontro desses setoriais, que foi justamente para escolher a delegação para o encontro nacional, e também a direção aqui dos setoriais em João Pessoa. Daqui a pouco Luzenira Linhares vai estar conosco. Então a gente começa a entrevista com Tâmara Duarte, que fez uma pesquisa muito bacana, tá aqui nos estúdios toda de lilás, produzida bem, combinando mesmo assim, bem ao perfil de Tâmara, e sobre o Centro de Direitos Humanos, né, aqui na Paraíba. Eu queria que você falasse como é que surgiu essa proposta de pesquisar a questão dos direitos humanos aqui. Antes de tudo, boa tarde. Eu queria agradecer imensamente essas duas menininhas especiais, né, Mabel e Aline, né, que assim fazem um trabalho que é fantástico, que é esse trabalho, com essa relação direta com a comunidade, com as comunidades, né? É muito bom a gente falar, né, para as pessoas que normalmente não têm acesso à comunicação, né, que não têm acesso à discussão, né? E assim, a gente vai discutir dentro de temas, né, que são bem relevantes da vida das pessoas, que é a questão dos direitos humanos. Então, assim, a minha ligação com direitos humanos sempre foi muito presente, desde adolescente, desde os 14 anos. Eu milito, né? Na plena época da ditadura militar, a gente já fazia parte de um grupo chamado MDB Jovem, que era o único partido que era de oposição aos militares. Aqui na Paraíba? Aqui na Paraíba, em 78, em plena ditadura militar. Você viveu... eu tinha 14. Você viveu bem essa época, né, Tâmara? 78, 79, época da anistia, né, que houve anistia aos presos políticos. Época que as coisas... O Brasil ainda estava na ditadura militar, mas, assim, já se falava mais abertamente sobre a questão da tortura aos presos políticos, a violação aos direitos humanos dos presos políticos, a violação à liberdade de imprensa, né? Claro que ainda era uma coisa um pouco velada, ainda havia um regime militar muito forte, né? A gente estava num período mais assim, ainda de transição, de chegada a um processo mais democrático, que a gente não pode dizer exatamente, mas a gente não pode negar que a partir de 85, né, isso efetivamente aconteceu, né? O Brasil teve eleições diretas, primeiro em 82 para governador, depois em 85 e 88 para presidente da República, em 89, desculpe, e assim, realmente... eu sempre estive envolvida em tudo isso, né? Embora a minha família achasse um horror, né? Porque era um período ainda de perigo, principalmente até 85. Você era bastante jovem também na época, né? Você já era jornalista na época? Olha, em 78 não, né? Eu ainda era adolescente, eu tinha 14 anos, mas eu já pensava, já dizia que acima de tudo eu queria ser jornalista. Eu fazia até uma brincadeira, tinha uma jornalista bem conhecida, a Sandra Passarinho, e eu brincava, dizia que ia ser Tâmara Periquito. Né? Então, o jornalismo estava na minha veia, né? Eu sempre gostei muito de história, né? Mas, assim, o meu caminho realmente foi fazer isso, fazer o jornalismo. Eu nunca fiz o jornalismo político, porque o jornalismo político na Paraíba era muito complicado, muito ligado aos grupos. Eu fiz um jornalismo cultural de contar histórias também. Histórias de vida, né? Principalmente na área cultural, depois na área de memória, na área de história mesmo. E a gente sempre foi por esse viés. Com relação à minha pesquisa, esse seu viés do jornalismo cultural foi também o que te levou a fazer o mestrado em Direitos Humanos? E não na própria área de jornalismo?
Não, foi a minha militância, na verdade, né? Quer dizer, tudo está envolvido, porque direitos humanos é direito a ter vida, é direito a comer, né? É direito a ter saúde, é direito a ter educação, é direito a ter cultura, né? É direito a ter cultura. É isso que a gente defende, que todas as pessoas, né, todas, independente da raça, do sexo, da religião, elas sejam respeitadas nas suas individualidades e que elas também tenham acesso a um país justo, livre e soberano. É isso que a gente defende, a gente defendeu a vida toda. Eu acho que eu já nasci com esse viés e isso realmente se manifestou numa militância a partir de 78. E se manifestou no jornalismo a partir de 82, né? Com relação propriamente ao Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Arquidiocese da Paraíba, que foi o primeiro do Brasil, criado por Dom José Maria Pires, coincidentemente também conhecido como Dom Zumbi, né? Porque lutava exatamente por essa liberdade, essa igualdade, um retorno à democracia. Era um bispo daqui que morreu recentemente, né, e que eu acho que todo mundo, ou pelo menos ouviu falar, porque tinha uma multidão lá no velório dele, uma multidão bonita, né? Tinha pessoas da igreja, pessoas que não eram da igreja, pessoas que assim, advogados, camponeses, então você via de tudo. Eu me emocionei muito, né? Porque eu vi pessoas assim de todas as alas, vamos dizer assim, pessoas com todas as suas diferenças e com suas igualdades, e que estavam lá acompanhando aquele último momento de Dom José. E Dom José, ele tem uma particularidade na sua vida também, né, Tâmara? Que ele foi um dos personagens principais do seu mestrado, né? Ele contribuiu bastante com a sua pesquisa do mestrado. Exatamente, porque foi o seguinte, eu fiz o jornalismo, fiz o mestrado, mas aí eu me afastei um pouco da carreira acadêmica. Eu fui meio relutante, aquele meio que sonhadora de achar que o jornalismo tudo me daria, né? Mas aí chega um ponto assim que você começa a ouvir as pessoas e elas dizem para você: mas você tem um viés, que você podia ser professora, que você podia repassar, né? O que você conheceu, as vivências, né? Você podia dialogar, você podia dialogar com esse público universitário. E aí eu repensei isso, né? Tive um toque maravilhoso de Sebastião Formiga, que é um ator fantástico, que trabalha muito com essa questão social e das comunidades também. E aí ele me parou e falou: por que você não volta aos direitos humanos, né? Por que você não faz um mestrado nessa área? Não faz esse resgate, né? De lá de 72, 78, né? 72 eu era muito nova. Eu tinha 8 anos. 74. Confundi com 82, que foi o ano da faculdade. 78, que eu já era um pouquinho mais... Apesar de que eu acho que eu nasci assim, né? Uma rebelde com causa, né? Dentro da barriga da mãe você já era uma rebelde. Já lutava pelos direitos humanos. Já lutava pela vida e pela igualdade e pela fraternidade entre as pessoas, né? Que é isso que a gente sempre, na verdade, lutou. Então, assim, ele me deu esse toque e eu me lembrei de que eu tinha acompanhado muitas vezes Dom José Maria Pires nas coisas, né, nos movimentos. Por exemplo, eu nunca fui da pastoral. Muitos colegas daquele antigo MDB jovem, que era o único veículo, assim, vamos dizer, que a gente podia, de uma certa maneira, atuar na legalidade, né? Porque tinha outros partidos, tinha partidos ainda clandestinos, apesar da ditadura militar ter destruído, torturado, matado os principais militantes, mas tinham esses partidos. Esses partidos ainda existiam, MRO e tudo isso. Mas, assim, dentro de uma legalidade, né, existia realmente a Arena e o MDB. E a gente era do MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro. A gente se reunia, era um prédiozinho em frente do... Era ligado ao que é o PMDB hoje? É uma parte, né? É uma parte. Né? Daquele grupo de deputados. Tinha até na época o MDB autêntico, que chamavam, que eram os deputados que eram, assim, já naquela época discutiam a questão de uma maior, realmente, necessidade de voltar à liberdade no Brasil. Né? A gente tinha deputados, tinha senadores, quer dizer, pode-se dizer que era um veículo realmente interessante. Né? E teve um grupo jovem, Anísio Maia, na época, que é meu primo também, me deu um toque, disse assim: por que você não participa? E aí eu fui participar. E aí, nessa caminhada, tinha muita gente que vinha, por exemplo, da Pastoral Operária, da Pastoral da Juventude, que eram ligadas a Dom José Maria Pires, ao trabalho que ele fazia na Arquidiocese.
Eu nunca fui desses grupos. Eu acho que eu tinha medo que a igreja me fisgasse. Quando foi que Dom José Maria Pires começou a atuar nessa questão dos direitos humanos? Olha, ele chegou na Paraíba em 66, né? E assim, embora ele, num certo momento, ele tenha apoiado o movimento militar, né? Inclusive ele assinou em 64, junto com outros bispos, com Dom Helder Câmara, etc., um manifesto dizendo que era favorável àquele movimento, né? Eu acho que eles tinham um pouco de medo da comunização, aquele velho demônio que existia, mas eles, no documento, eles também pregavam uma coisa importante. Eles diziam que aquele movimento, né, que estava surgindo, ele não poderia usar isso para fazer a vendita. Né? Que é a vingança. Então eles alertavam para o fato de que, por conta dos militares agora estarem no poder, eles não poderiam, indiretamente eles disseram o seguinte, que tinha que respeitar os direitos humanos. Então, na verdade, assim, é compreensível, né? Porque a igreja tem um pouco esse receio sempre, e sempre naquele momento realmente histórico, havia Cuba, havia a questão da Coreia, etc. E eles tinham um pouco de medo, né? De que houvesse no Brasil um regime comunista. Mas então, assim, a igreja ela também foi conivente com muitas torturas, né? Assim, aquele filme Batismo de Sangue, que mostra a história de Frei Beto, Frei Tito, mostra um pouco isso também, né? Inclusive mostra até um padre, assim, que aliás, já é no filme de Zuzu Angel, né, que ela procura alguns padres para poder pedir ajuda para encontrar o Stuart, né? E aí um padre meio que diz, não, deixa para lá, não sei o que e tal, não sei o que, mas eu vou tentar ajudar, mas não faz nada assim. A igreja, de certa forma, estava dividida, né? Exatamente. E Dom José Maria Pires, ele era de uma igreja, né, mais libertária. Era uma igreja que estava dentro dos ensinamentos cristãos, né, que resgatavam aqueles ensinamentos, na verdade. Aquele ensinamento da verdadeira compaixão, que é o sentir o que o outro está sentindo, não é ter pena. A gente sempre justifica isso. Não é você dizer, eu tenho peninha de fulano, porque você não é superior a fulano. Você está ao lado dele, então você sente a dor dele. Então, o verdadeiro cristianismo, se a gente for lá, ele fala disso. Cristo fala estar ao lado do outro, né? Então, assim, essa ala da igreja, que a gente chama de Igreja da Libertação, era exatamente isso. Era a igreja que estava ao lado do povo. Inclusive, ela dizia isso. A gente não está à frente do povo. A gente está ao lado. Né? Essa igreja, ela foi importante porque ela criou uma teologia, chamada Teologia da Libertação, né? Que foi, assim, vamos dizer, escrita por Leonardo Boff, antes por um bispo, o Gutierrez, que é um bispo peruano, mas assim, ela foi realmente sistematizada por um frei, Leonardo Boff, que ainda hoje está em atuação, né? Embora o Vaticano, em determinado momento, tenha até mesmo, como é que eu posso falar? Tenha punido, né, o Leonardo Boff por conta disso. Então, nesse momento, não só a igreja brasileira, mas a igreja da América Latina, ela veio numa crescente para fazer mudanças. E não era só mudança de ritual, por exemplo. Porque antes, até 62, quando houve o Concílio II do Vaticano, as pessoas rezavam missa, os párocos, os religiosos, eles rezavam missa virados para as pessoas. Eles rezavam em latim. Então, a partir de 62, houve essa mudança. Eles começaram realmente a olhar para o povo. E aí, a partir de 66, 68, quando houve alguns congressos, inclusive um em Medellín, a Igreja da América Latina disse, a gente vai lutar pelo desenvolvimento da América Latina, a gente vai lutar contra o analfabetismo, mas a gente vai lutar também não só contra as injustiças sociais, mas também as injustiças, no caso das violações. A gente não vai aceitar mais que violações de direitos humanos sejam feitas. Então, claro, tinha uma igreja mais conservadora, que achava que não, né? E até em alguns momentos como ainda fechava. Tem hoje, né? Ainda tem hoje essa divisão da igreja, a igreja mais conservadora e a igreja mais libertária também, né? Eu acho assim, que perdeu um pouco, né? Porque a América Latina mudou, o Brasil mudou, etc. Houve um processo, né, meio que democrático em alguns países, né? Alguns hoje estão até meio que regredindo, né? Mas assim, naquele tempo, realmente, essa opção pela teologia da libertação foi muito forte. E Dom José Maria Pires, junto com Dom Paulo Evaristo Arnes em São Paulo, com Dom Helder Câmara aqui, aqui em Recife e Olinda, com Dom Pedro Causadália,
que ainda hoje está vivo em atuação lá no Pará, sofrendo ameaças, é o único vivo desses bispos né, e arcebispos, ele está lá, continua sofrendo ameaças, um homem de quase 90 anos, ele é um pouco mais jovem que Dom José, acho que ele tem 88, se eu não me engano, ele continua sofrendo ameaças de morte, constantemente, de grileiros, de pessoas que dizem, o senhor tem que calar a boca. Né? Então, assim, hoje no Brasil, vamos dizer oficialmente, pelo menos aos presos políticos não existem mais, a gente não vê torturas, como eles se engajaram, mas os presos comuns continuam. O padre Silvio Lancelotti, que foi também em São Paulo um defensor muito forte da questão dos direitos humanos nesse sentido, né? Ele hoje trabalha com pessoas vulneráveis, ele trabalha com menores em situação de risco, ele trabalha com populações que têm AIDS, né? E você vê, ele um dia desse foi vítima de uma campanha infame. A gente não está dizendo que na igreja também, claro, não tem pessoas que se utilizam ou que usam do poder da igreja para atrair menores, atrair meninos, etc. Só que no caso do padre Silvio Lancelotti lá em São Paulo, que é responsável hoje pela paróquia principal, aquilo ele foi vítima, era uma armação. Estamos na linha aqui com Luzenira Linhares, a presidente municipal do PT. Boa tarde, Luzenira. Boa tarde, Mabel. Seja bem-vinda ao Alô Comunidade. Estamos aqui conversando com Tâmara Duarte, ela está dando uma aula de história, na verdade, assim, sobre as pastorais, a luta da igreja mais progressista, né, na questão da ditadura militar. E a gente gostaria de saber também como é que foi o encontro setorial do PT, que aconteceu agora pela manhã, quais foram as resoluções? Tá. Então, Mabel, boa tarde os ouvintes do programa Alô Comunidade, e aí, boa tarde você, Mabel, e todas as pessoas que estão aí no programa. O encontro foi muito bom, foi participativo, bem representativo também, e o objetivo do encontro foi eleger as coordenações, né, dos setoriais. O PT está organizando já todo esse mês de setembro a eleição dos setoriais, para eleger os setoriais, as coordenações ou secretarias, os secretários ou coordenadores e coordenadoras, e também para eleger a delegação ao Encontro Nacional de Setoriais. Começou com o setorial LGBT e de combate ao racismo. Foram 2 setoriais que reuniram hoje para tomar essas decisões importantes. E como é que ficou a eleição? Quem é que vai representar o PT na questão do racismo e LGBT aqui na Paraíba? O encontro está acontecendo ainda, né? Que eu tive que sair, participei da abertura, fiquei até meio-dia, mas os candidatos será, para conduzir o setorial de combate ao racismo, será Felipe, companheiro Felipe, aliás, de combate ao racismo, e de LGBT Joel, e então, isso ficou acontecendo ainda. Certo. Hoje eu acredito que eles tomam as decisões e vão eleger a delegação também para o Encontro Nacional. O Encontro Nacional acontece onde? Também vai ser dos setoriais? Sim, dos setoriais também. Que acontece até outubro, né? Sim. Estão definindo as datas ainda. E o Encontro Nacional acontece quando? O Encontro Nacional, eu estou sem a agenda aqui, Mabel, certo. Mas até outubro esses encontros vão acontecer, todos eles. Certo, até outubro. E aqui, e aqui na Paraíba, Luzenira, o PT, como é que está recebendo essas denúncias contra o ex-presidente Lula? Então, a gente está recebendo sempre com muita tristeza e indignação, né, Mabel? Porque nós sabemos que teve agora a caravana, que foi um sucesso, a caravana no Nordeste, começou na Bahia no dia 7 do mês passado, aliás, no dia 17 do mês passado, e terminou agora no dia 7, no Maranhão, e aconteceu o que a burguesia não tolera. Sim. Porque a sociedade demonstrou que não está satisfeita com o golpe, que o Brasil tem jeito se tiver pessoas comprometidas com as transformações que o país precisa. O PT demonstrou isso nas experiências que teve, né, com todos os problemas de ter que ser uma gestão com alianças e tudo,
mas a gente sabe que as transformações, as mudanças que foram constatadas, comprovadas nas administrações do PT foram grandes e a sociedade consegue entender isso bem. Então, a gente percebe que cada momento que a sociedade reafirma a disposição, primeiro a capacidade de reconhecer que o Brasil mudou muito nesses mais de 13 anos do governo do PT. Então, a reação vem seguida. Então, a gente está vendo que tudo isso que está acontecendo aí é uma forma de, primeiro, de tirar a atenção do povo para as questões de maior repercussão para a sociedade, Sim. de interesses, né? E depois para perseguir o PT, perseguir o presidente Lula, isso é muito claro. Certo, tá ok, Luzinira, nós agradecemos a sua participação, o espaço aqui do Alô Comunidade está sempre aberto para você, para o pessoal aí do movimento, e desejo já um bom final de encontro e a gente está aqui à disposição. Boa tarde para você. A gente que agradece, Mabel, o espaço. Esse espaço é muito importante para a sociedade estar colocando os temas de interesse em geral. A gente agradece também e nos colocamos à disposição. Tá ok, muito obrigada, viu? Boa tarde. Nada. Tchau. Boa tarde. Continuando aqui a entrevista com Tâmara, você estava falando da Dom Pedro Casadália, né? Casadália. Desculpa a gente ter te interrompido também, né? Agora você pode continuar aí o teu raciocínio, se é que ainda está aí fresco na memória. Que a gente ainda tem muito assunto aqui para conversar contigo hoje. Eu só queria fechar, assim, exatamente o porquê, né, de ter feito esse trabalho com o primeiro Centro de Defesa dos Direitos Humanos do Brasil, o CDDH da Arquidiocese da Paraíba, né, que ele surgiu em 75, final de 75, Dom Paulo Evaristo Arnes esteve aqui e deu uma bênção simbólica, né, a esse projeto, que era um projeto de Dom José Maria Pires, que na época era o arcebispo, e que, assim, ele tinha chamado para... Na verdade, isso seria um instrumento jurídico que a igreja usaria para apoiar a questão da violência nos presídios, né? Principalmente nessa época, também aos presos comuns, né? Que eles tinham trabalho de pastoral, né? Aos presos políticos, que na Paraíba realmente não era um número muito expressivo, mas que havia, assim, porque muita gente estava em Recife, ou muita gente já estava em São Paulo, muitos dos militantes daqui, mas eles também se propunham a isso, mas basicamente em apoiar, juridicamente, quer dizer, com base no Estatuto da Terra, que era um instrumento que os camponeses dispunham, eles pudessem reivindicar o direito a permanecer na terra. Porque o que acontecia? Sim, aí ele chamou o Vanderlei Cache, que tinha sido um preso político, que ele conheceu numa dessas peregrinações pelos presídios, né, que a igreja progressista fazia, e que ele tinha, na época, ele tinha acompanhado Dom Paulo Evaristo Arnes e Dom Helder Câmara, né, e ele tinha conhecido o Vanderlei Cache. Vanderlei Cache estava praticamente semi-morto, tinha sido bastante torturado pelo coronel Ustra, né, lá em São Paulo, né, e assim, ele ainda estava Tinha locais de tortura aqui na Paraíba, Tâmara, assim, como tinha lá no Rio do Icode, essas coisas assim? Olha, esse processo eu não estudei, mas eu soube já que tinha, assim, em Campina Grande, né, tinha uma granja que se praticavam torturas mesmo. E, por exemplo, a gente pode dizer que na Paraíba, porque muita gente realmente, como eu disse, muitos militantes, eles tinham saído daqui já. Muitas das pessoas, né? Depois que as coisas ficaram mais difíceis, diferentemente, por exemplo, de Recife, que ainda era um centro que aglutinava muita militância, muita gente daqui tinha ido embora, né? Mas a gente não pode negar. Por exemplo, tem uma história que, inclusive, uma pessoa lá do mestrado de Direitos Humanos recentemente contou a história, o Valdir, eita, agora deu um branco, que é advogado. Valdir Porfírio, exatamente. É o que eu estava lembrando de um amigo que tem o nome de Valdir também, que é músico, não tem nada a ver. O Valdir Porfírio levantou que era o Borges, José Roberto Borges, que foi um caso bem emblemático aqui na Paraíba. Era uma pessoa que tinha uma militância, né, no PCBR, e aí, do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, e que ele apareceu morto lá em Catolé do Rocha. Então, isso daí realmente foi, vamos dizer assim,
declaradamente um caso, né, de uma pessoa que tinha uma militância e que apareceu morta. A gente também pode ver, por exemplo, o caso de João Pedro Teixeira. Em 62, antes mesmo de que o golpe militar acontecesse, João Pedro Teixeira foi jurado de morte. Só que João Pedro Teixeira realmente foi morto na época por um grupo particular. Não foi, assim, vamos dizer, os militares, até porque eles não existiam ainda na época. João Pedro Teixeira foi morto por um grupo particular que se designava Grupo da Várzea, que era formado por fazendeiros, latifundiários, e, assim, a morte dele foi uma morte anunciada, né? É aquela história que o filme diz. Ele era um cabra marcado para morrer, né? Dona Elizabeth e a família toda não morreu, ou pelo menos Dona Elizabeth, porque ela conseguiu escapar em 64, mas ela também estava jurada de morte, porque ela assumiu toda a luta camponesa, né? Assim que João Pedro morreu. Outro nome mais recente, também morta pelo mesmo grupo, esse Grupo da Várzea, foi Margarida Maria Alves, que já em 83, bem próximo do período, né, que a gente estava próximo de conseguir uma redemocratização no país. Então, a violação dos direitos humanos no Brasil, nessa época, um pouco anterior ao golpe militar, e depois, a gente não pode dizer que ela era só a questão dos militares, era a questão dos militares, mas também de grupos que se achavam no direito de tirar a vida das pessoas. Né? Num grupo que não fazia o embate de uma maneira democrática, de uma maneira de lutar por brigas, ou até mesmo tudo bem, vamos dizer assim, não é tudo bem, mas assim, usar o poderio econômico, o poderio da comunicação, dos grupos de comunicação, para fazer esse embate, como a gente vê hoje, né? Eles realmente matavam as pessoas, torturavam, sequestravam. Quer dizer, hoje a gente ainda vê isso, principalmente em regiões mais longe. No Pará, né? Ainda tem muito essa questão, né? Em que os fazendeiros, os latifundiários se acham no direito, né, de matar outro ser humano, né? Então, assim, voltando um pouco, só para terminar, para concluir um pouco essa questão do Dom José, como eu disse, eu nunca participei na época, em 78, quando eu comecei, até 82, né, quando foi criado o PT, eu nunca participei até 85, eu nunca participei de uma ligação maior com a igreja, mas eu sabia da luta do Dom José. Eu fui ver os camponeses quando eles acamparam em 79, 78, 79. Você chegou a conhecer o Dom José nessa época ou você só veio conhecer ele mais recentemente? Não, eu conhecia, eu ouvia falar dele muito, eu não ia às missas dele, né, como eu disse, porque eu não tinha, né, uma ligação assim maior com a igreja. Mas eu ia as coisas que ele ia. Então, muitas vezes, eu vi Dom José militando. Eu vi, por exemplo, depois, quando eu entrei no curso de comunicação, várias vezes ele ir para a API. Ele militava muito na API. Porque a luta de Dom José, quando criou o Centro de Defesa, não era só no Centro de Defesa. Dom José participava das comunidades eclesiais de base, que também era onde, naquela época, as pessoas faziam suas reivindicações, né? Era o espaço democrático para que as comunidades participassem, eram as comunidades eclesiais de base, que hoje existem, mas que foram muito, ao longo dos tempos, pelos papas, né? Porque isso é uma coisa mundial, elas foram muito colocadas em segundo plano, elas foram quase que eliminadas, vamos chamar assim. Hoje, o Papa Francisco fala nisso, de comunidades eclesiais de base. Antes mesmo de ser Papa, ele já tinha feito um documento, né? Dizendo que as comunidades eclesiais de base eram importantes que elas voltassem, né? Então, assim... Hoje em dia elas já não existem mais, assim. Elas existem, mas de uma maneira muito, assim, dispersa, muito, até porque os grupos hoje estão muito organizados. Você vê dentro dos próprios partidos, como Luzineide, né? Luzenira, desculpe. A Luzenira falou do PT, os próprios partidos têm interesse, né, de ter grupos setoriais. Porque a gente, no fundo, todo mundo luta por isso. Por justiça, por igualdade e por liberdade. Mas, assim, tem as lutas específicas, claro. Tem as lutas específicas das mulheres, das populações indígenas, das populações negras, né, das pessoas que moram em comunidades. Então, por quê? Porque, infelizmente, a gente não tem direitos humanos respeitados nesse país. A gente tem direito, aquilo que eu ia começar colocando, a gente tem direitos humanos respeitados para quem? É isso que eu pergunto. Será que os direitos humanos, como dizia uma filósofa chamada Hannah Arendt,
que é judia e que foi perseguida pelo Holocausto, né, que teve a família quase toda morta durante a Segunda Guerra Mundial, ela dizia, o imprescindível é ter direitos, direito a ter direitos. Então, direito a ter direitos é oportunizar que todas as pessoas, independente delas serem ricas, pobres, negras, brancas, gays ou não gays, o que seja, qualquer que seja a opção dela, qualquer que seja a maneira delas viverem, elas terem direito a ter direitos. Então, volto a dizer, direitos a tudo, direito à saúde, direito à educação, direito à liberdade, direito à vida. Direito à comunicação. Direito à comunicação, exatamente. Por que a gente dos direitos humanos defende, as pessoas dizem, defende bandido? Sim, é importante você falar sobre isso, porque agora a gente vai ter que fazer um intervalo, né, Aline? Isso, o papo tá muito bom, mas a gente vai para um intervalozinho para a Tâmara tomar uma água. Também temos muitos assuntos aqui que poucos também sabem. Tâmara é uma ambientalista, defende bastante os direitos aí dos animais. Exatamente. E a gente também vai abrir uma brechinha para ela falar um pouco aí sobre essa luta dela também, não só dos direitos humanos, mas com do direito dos animais. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Rádio Tabajara, 1110 kHz, a rádio da Paraíba. O IPVA mudou. A partir de 1º de janeiro deste ano, o Detran passou a adotar o sistema de acesso ao IPVA que já funciona na maior parte do país. As informações passaram a ser disponibilizadas diretamente por meio da Secretaria de Estado da Receita. Você pode emitir seu boleto no site da Receita Estadual, receita.pb.gov.br. Nota oficial. Justiça Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral convoca os eleitores do estado da Paraíba que ainda não fizeram a sua biometria para comparecerem ao cartório ou posto de atendimento mais próximo de sua residência, portando o seu título de eleitor, comprovante de residência dos 3 últimos meses e documento de identificação oficial original para a atualização do seu cadastro eleitoral. O não comparecimento implicará o cancelamento do título eleitoral e penalidades previstas no artigo 7º do Código Eleitoral Brasileiro, entre as quais o bloqueio no recebimento de salário para servidor público, impossibilidade de matrícula em instituições públicas de ensino, obtenção de passaporte ou carteira de identidade, entre outras sanções. Consulte o endereço do posto de atendimento de seu município no site do TRE Paraíba, www.tre-pb.jus.br. Evite filas, não deixe para a última hora. A Justiça Eleitoral agradece. No melhor som, com muito mais música e no esporte com o Scratch do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Para participar é só ligar 3214-7796 ou 3214-7797. Estamos de volta com o programa Alô Comunidade neste sábado, dia 9 de setembro de 2017. E informar, se você quiser interagir conosco aqui no programa, os telefones são 3218-7928, 3214-7796 ou ainda 3214-7797. São 14 horas e 39 minutos, estamos conversando com a jornalista e mestra em Direitos Humanos, Tâmara Duarte. Tâmara, você estava falando sobre a formação, né, do Centro de Direitos Humanos aqui na Paraíba. A Aline estava fazendo a pergunta para você, como é que surgiu essa proposta, né, de fazer essa pesquisa? Sim, então assim, eu sempre... Porque eu vi sua entrevista, inclusive, na época do falecimento do Dom José, na Rádio São Auá, e você disse que inicialmente sua pesquisa não era para falar sobre o centro, né? E aí depois você, durante o mestrado, você mudou um pouquinho
Porque você ia falar sobre o Dom José mesmo e você viu que o mais importante seria falar sobre o centro mesmo, que ele foi o cara que criou, que deu história a esse centro, na verdade. E aí eu queria também saber se o centro ainda existe hoje e, se não, até quando ele funcionou e qual era o papel dele aqui na sociedade paraibana. Na verdade, o seguinte, Dom José foi uma figura muito emblemática na minha adolescência e na minha juventude, né? Como eu disse, eu não era da pastoral, que eram trabalhos que ele fazia, pastoral da juventude, nem também da pastoral carcerária, pastoral carcerária, e muita gente que era desse grupo, né, do MDB Jovem, eles eram oriundos dessa ligação mais profunda com Dom José. Mas eu sempre via Dom José. Eu via Dom José nas manifestações dos camponeses, né? Quando eles acamparam aqui, por exemplo, no Palácio da Redenção, ele esteve lá, né? Porque era aquela história, a igreja está onde o povo está. A igreja está ao lado do povo. Essa igreja progressista, essa igreja teologicamente comprometida com o cristianismo originário, mas também com essa libertação do homem, né? E aí, Dom José, eu via Dom José na rua também, aquela figurinha passando assim, né, muito elegante, mas também ao mesmo tempo muito atenta, né? E eu me lembro, e depois, posteriormente, quando eu terminei o jornalismo, eu cheguei a fazer uma entrevista muito linda com Dom José, em que ele fazia essa retrospectiva de o porquê dele ter optado por essa igreja dos pobres, dos oprimidos, porquê que ele teria seguido a teologia da libertação, porquê que ele tinha defendido, porquê que a igreja dele, né, tinha defendido aqui, particularmente na Paraíba, a questão dos camponeses que moravam há 10, 30, 40, 50 anos na terra e que, de repente, por conta da implantação do pró-álcool em 75, a partir de 75, eles tiveram dificuldades imensas de permanecer na terra. Eles eram expulsos, eles não podiam cultivar as suas plantinhas, eles não podiam ter sua vaca para alimentar suas famílias. Então, eles eram obrigados a vir para Paraíba. Inclusive, isso deu muito surgimento às comunidades, né? Que na época se chamavam favelas e que hoje são comunidades, né? Então, essa figura de Dom José ficou muito na minha cabeça. E aí, quando eu fui instigado por Sebastião Formiga a fazer o mestrado, a primeira ideia que me deu foi do Centro de Defesa, né? Mas aí, a minha história era a caminhada de Dom José rumo à construção desse centro, né? E por quê? E eu fui ver que, na verdade, lá mesmo no curso de Direitos Humanos, não havia muita referência a esse centro. Sabe, assim, as pessoas às vezes só diziam que o centro tinha sido criado em tal época e que tinha acontecido até... Só sabia da existência do centro, mas não sabia qual o trabalho dele. Não. Esse trabalho nunca tinha sido coletado, nunca tinha sido, vamos dizer assim, visto academicamente, né? Porque organizado ele já estava, né? De uma maneira, dentro da arquivologia, ele estava organizado lá na Arquidiocese da Paraíba, né? Por iniciativa, inclusive, de Dom José. Mas, assim, o que era esse centro? Não se sabia. Quem é que tinha feito parte desse centro? E eu creio que até hoje poucas pessoas sabem e têm conhecimento da existência desse centro. Eu mesma vou assumir aqui que eu sei pouquíssimo sobre o centro. Assim, eu também. Surgiu mais na minha memória mais agora, após o falecimento de Dom José. E porque nós somos colegas, eu já sabia um pouco da sua trajetória de mestrado. Você já também tem um artigo publicado, né, em um livro falando sobre o centro. E eu sei pouquíssimo, quanto mais a nossa sociedade. Assim, acho que seria realmente bom a gente saber agora, com essa aula que você está nos dando, um pouquinho sobre o trabalho desse centro, o que foi realizado, até quando ele perdurou na nossa sociedade. Quem participou, né? Exatamente. Aí, quando eu cheguei, né, no primeiro momento, quando eu fiz a qualificação, era isso, a caminhada de Dom José. Só que eu vi que parecia assim, que eu estava descobrindo a pólvora. Ninguém tinha escrito sobre Dom José, né? Santa inocência minha. Tinha um pessoal já um menino lá de Minas Gerais, né, de onde ele era originário, que já tinha feito um trabalho em cima dele. Esse daí era mais, inclusive, em cima da pessoa dele, da história dele, de onde ele tinha surgido, de uma família simples, etc. Tal.
e um outro trabalho também aqui de João Pessoa, só que era em cima de um projeto que eles chamavam de Igreja Viva, né? Que era essa igreja ligada às comunidades, né? Era a questão mais das SEBs, desse trabalho mais assim pastoral nesse sentido. Aí eu disse, não, então vai ser... Então Dom José passou a ser o personagem principal dentro de um projeto chamado Centro de Defesa dos Direitos Humanos. E dentro desse Centro de Defesa de Direitos Humanos, que não era um trabalho sozinho. Claro, Dom José teve a iniciativa, Dom José chamou Vanderlei Cache, né, para vir para cá e para montar juridicamente, porque, como eu disse, era um instrumento jurídico, né, de defesa mesmo, de ir para os tribunais, de discutir com o dono de terra, dizendo assim, mas você não pode fazer isso porque o Estatuto da Terra está dizendo aquilo. Né? Então, assim... Mas não era só Dom José, era Dom José, era Vanderlei Cache, eram as freiras, grupo, né? Eram as freiras que iam para as comunidades e que eram destratadas pelos donos da terra, né? Porque a igreja nesse tempo, ela morava nas comunidades. Então, por exemplo, você via você via freiras, né, e padres morando na comunidade. Em Alagoa Grande, por exemplo, eu cito um caso de uma perseguição a uma freira e um padre que, assim, o zineiro lá e o capataz dele, vamos chamar assim, era o capataz, eles destratavam mesmo. Eles chamavam de baixo calão. E eles a não questão entendiam. também de ser mulher, né? Exatamente. Então eles chamavam de lampreia. Sua lampreia. Era assim, sua lampreia, cala a boca, não sei o quê, seu padre safado. Quer dizer, não tinha um mínimo respeito e consideração nem pela pessoa. Imagine, né? Então, Dom José mesmo foi muito acusado de ser comunista, entendeu? Por conta dessas ações, né? Então, assim, eu fui ver que o centro era o quê? Eram religiosos como Dom José e como outros padres, eram advogados como Vanderlei Cache, eram leigos, pessoas da comunidade, pessoas da universidade que apoiavam bastante aquele trabalho, né? Eram pessoas, assim... Como a gente lá, aquele grupo de jovens, né, sonhadores, que sonhavam em mudar o mundo e que apoiavam de uma certa maneira, eram as pessoas que lutavam e que percebiam a injustiça que havia, principalmente entre os camponeses, na questão dos camponeses, porque, como eu disse, o Centro de Defesa, ele surgiu para lutar contra a injustiça, a injustiça nas prisões e as injustiças, a violação dos direitos dos camponeses, né, principalmente nessa questão, porque eles se viam sozinhos. Então, quando houve a questão de Alagamar, de Camucim, que eram grandes latifúndios imensos. Aqui na Paraíba, na década de 70 e 80, entre 78. Mas antes ainda já existiam alguns conflitos no campo. Mas o ápice foi 78, 80. O centro atuou até quando aqui na Paraíba? Sim, aí que tá. Aí, na verdade, o centro traspassou, o centro teve essa ápice, vamos dizer assim, na época dos conflitos de terra. E esses conflitos de terra, eles foram mais fortes, mais com questões mesmo de ameaças, né, de morte aos camponeses, de colocar telas para que eles não passassem lá, telas não, arame farpado, para que eles não reocupassem a terra, impedimento, por exemplo, até mesmo casas queimadas, né? Casas foram queimadas, casas de camponeses queimadas. Dom José e outros padres que foram impedidos de rezar missa no local, né? Tem um fato, assim, inesquecível. No Natal de 78, Dom José foi lá para rezar uma missa campal, que eles chamam, e eles proibiram o arcebispo da Paraíba de rezar uma missa no local. E aí ele fez uma missa campal, né? Quer dizer, então, havia todo esse clima de terror, e o Centro de Defesa, neste período, foi o momento mais forte dele, né? Depois, ele continuou na luta, quando essa questão dos camponeses, né, começou vamos dizer, Qual a era ficar a mais... Tâmara, década de 78 70. até 81, por exemplo, 82, foi muito forte. Esses conflitos foram muito fortes, né? Mas aí depois elas começaram, as terras, muitas delas começaram a ser desapropriadas pelo INCRA, etc. E a coisa ficou um pouco mais satisfatória, vamos chamar assim, ficou um pouco mais apaziguada, né? Mas aí o Centro de Defesa continuou, por exemplo, nas questões trabalhistas, nas questões, né? E Dom José Maria Pires, esse centro, na verdade, ele funcionou. Ele foi criado em 75,
né? Ele recebeu uma bênção de Dom Paulo Evaristo Arnes em dezembro de 75. Em abril de 76, um grupo bem pequenininho se reuniu, né? E começou a fazer as coisas e a mais de uma maneira mais sistemática a ir ao campo, né, a ir a conversar com os camponeses, a receber as suas denúncias de uma maneira mais ou menos formal, mas somente em 79 isso daí foi assim, vamos dizer, mais regularizado. Porque, na verdade, o centro não foi nunca uma ONG. O centro era um trabalho pastoral, né, que a igreja fazia. Inclusive, então isso aí foi até 94, até Dom José sair, quando Dom José foi se aposentar, né, porque ele foi obrigado a se aposentar, e aí o que ele fez? Ele pegou toda a documentação, cedeu para o arquivo da arquidiocese, né, e esse arquivo está lá. Só que quando eu fui fazer minha pesquisa, eu percebi que além de muitos personagens que estavam por trás dessa história, né? Claro, volto a dizer, a liderança era do pastor, a liderança era de Dom José Maria Pires, né? Mas haviam pessoas importantíssimas que estavam ali, né? ligadas, leigos ou religiosos, né? Que estavam ligados àquela ideia e que faziam aquela ideia funcionar. Então, o meu trabalho passou a ser a caminhada do primeiro centro de defesa dos direitos humanos no Brasil. Inclusive um título deste tamanho. Terra, Justiça e Liberdade semearam a Revolução da Fé na Paraíba. Foi até 94 o centro? O centro, até 94. Aí né? depois que Dom José saiu, quem assumiu no lugar dele? Não, aí o centro encerrou, né? As atividades, né? Aí... Não, mas diga assim, quem assumiu a arquidiocese, não deu continuidade ao Dom centro? Aldo não. Dom Aldo não se interessou, né? A gente, obviamente, sabe o porquê, né? Não interessava a ele. Sim. Ele não participava de uma igreja, né, que estaria ao lado dos pobres e dos oprimidos, né? E aí esse trabalho realmente teve uma... Só que esse trabalho estava lá, na arquidiocese. Aliás, no setor de arquivo da arquidiocese. Toda a sua pesquisa foi lá na arquidiocese? Foi, só que esse trabalho era meio disperso, assim, os documentos, um documento aqui, um documento ali. Então, para montar isso, para contar essa história, o meu grande desafio foi esse. Porque foi como se fosse um quebra-cabeça. Tinha documento à mão, porque, né, já pensou na plena ditadura militar. A importância desse centro, né? Porque ele não é o primeiro, não foi o primeiro da Paraíba, né? Ele foi o primeiro do Brasil. Do Brasil. Dizem que da América Latina, mas isso aí nunca foi confirmado, não. Eu procurei vários trabalhos, mas aí eu não posso dizer, né? Porque, como eu volto a dizer, existia uma pastoral, às vezes, por exemplo, lá em São Paulo, que cuidava disso, né, da questão, mas não havia um centro de defesa, não havia uma instrumentalização jurídica para apoiar, como eu digo, principalmente aquele que era oprimido socialmente. A Paraíba sempre na vanguarda de muitas coisas, né? Assim, a questão mesmo do centro, e você fala também da imprensa, assim, nessa sua dissertação, qual o papel da imprensa nessa época, assim? De divulgar esse tipo de ação, ou a imprensa não divulgava, estava totalmente do lado do governo? Não, por incrível que pareça, né, em 78, 80, quando aconteceram esses conflitos mais graves em Alagamar, em Camusim, o jornal A União, que era um jornal oficial, era um jornal extremamente arejado para divulgar os dois lados da notícia, né? Jornal União, que inclusive que é o você jornal já oficial. Trabalhou no Jornal União, né, como jornalista também, depois de muitos anos você aí também com experiência aí nesse... Inclusive eu vou escrever um artigo, já estou atrasadíssimo, meu amigo Josélio Carneiro, que é aqui ligado à Tabajara e etc. Tá me cobrando todo dia, e eu dizendo, eu vou mandar, contando um pouco essa história, né, porque a União foi o meu primeiro amor jornalístico, né? Eu trabalhei um pouco no norte, mas assim, aquela paixão avassaladora, e para sempre foi lá na União, né? Quando é que vai sair o livro? O livro de Josélio, eu acho que deve sair até o final do ano. São 60 depoimentos, né? E ele diz, todo dia ele manda mensagem: Tâmara, cadê seu depoimento? Tâmara, cadê? Não, eu acho que eu tenho uma passagem bonita pela União, né? Foi exatamente lá que aí eu revelei mais esse lado. Eu saía da política um pouco, né? A questão partidária, a questão
E aí eu fui para o lado cultural. Esse jornalismo mais leve, né? Leve vírgula, né? Leve vírgula, porque a gente fazia com muita dificuldade. Eu até estava lembrando um dia desse, era engraçado. Nessa época não existia coisa muito setorizada. Existia o jornalismo de política, o jornalista de cidades, que chamavam de geral, que era aquele jornalista que cobria a coisa da cidade, né? Que hoje é. E existia o jornalismo cultural. O jornalismo cultural era meio aquele que fazia tudo. Então, vinha um filósofo, a gente entrevistava, né? Porque a gente tinha mais espaço, a gente ocupava a página inteira. A gente tinha uma ciumeira por conta disso, porque a gente podia não fazer no mesmo dia, a gente não era obrigado. Né? Você não via um crime, uma coisa, e tinha que fazer, né? Você podia guardar a matéria, porque você ia entrevistar um filósofo, um jornalista, um político, um artista, né? E você tinha mais um tempinho. Só que era engraçado, né? A gente não tinha direito a ir no carro quase, porque nunca sobrava espaço, porque tinha um fotógrafo, tinha não sei quem. A gente quase não ia. E a gente não ia, por exemplo, a gente não tinha muito direito ao fotógrafo, era uma batalha, a gente tinha que dizer 3 dias antes para o fotógrafo se agendar, para correr ali, tirar uma fotozinha que a gente queria. E muitas vezes a gente não tinha direito a nenhum material. Por exemplo, a União na época era engraçado. Tinha um gravador. E aí, às vezes, eu usava o meu para entrevistar. Eu tenho uma foto que eu tinha com o Belchior, acho que eu perdi essa foto. Eu com um gravador desse tamanho, né, entrevistando Belchior. Né? Então, esse jornalismo cultural foi muito bom, porque, como eu sempre tive esse olhar, eu olhava isso. Olhava o ser humano, olhava o melhor do ser humano. Sabe? O que é que a arte dele podia fazer para ele e para o mundo. O meu olhar sempre foi meio esse. Tâmara, a gente está só com 4 minutinhos aqui para encerrar o programa. Eu sei que são muitos assuntos, são muitas falas. Ainda ia perguntar sobre a questão dos animais e tudo mais. Eu queria... como eu falei que você é um ambientalista, né? Hoje saiu aqui que vai haver um encontro de marketing e sustentabilidade aqui em João Pessoa, entre os dias 19 e 20. Vai ser no Espaço Cultural. É uma realização da Paraibólica Cultural, em parceria com o Governo do Estado e a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba. O evento será realizado, como eu falei, no Espaço Cultural. Fica o convite a todos. Eu também queria fazer um convite especial para todos que gostam de música clássica também, que entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro vai ser realizado aqui em João Pessoa o primeiro Festival Internacional de Oboé e Fagote. Será realizado lá na FUNESC, no Espaço Cultural também, e vão vir instrumentistas de todo o mundo para João Pessoa. Será um evento importantíssimo para a música clássica e com músicos internacionais e nacionais reconhecidíssimos aí na área musical. Eu queria, de antemão, agradecer a Tâmara, né, porque nosso tempo está terminando. Como eu falei, Tâmara é uma ambientalista, cuida muito das causas animais. Ela, acho que em outra oportunidade, vai falar um pouquinho disso. É uma amante dos gatos, assim como eu, dos cachorrinhos. Hoje eu vi uma foto na sua rede social, você e o Mandiba, né? Madiba, o seu cachorrinho lindo. E agradecer por essa aula de história que você nos deu aqui. Muito conhecimento, assim, que precisa ser divulgado, né, amplamente. Com certeza, assim, que precisa. Eu realmente fiquei aqui maravilhada com sua aula de história. Eu sou sua amiga, vou lá na sua casa qualquer dia desses para você me dar mais aulas dessas. Muita bagagem, muito conhecimento aí. Queria realmente agradecer pela sua disponibilidade, simpatia aí e aula de história. Muito obrigada. Mabel, você tem alguma coisa aí a dizer à Tâmara para ela se despedir também? Eu queria saber quando é que ela vai publicar o livro dessa dissertação dela, porque eu acho que isso tem que virar livro, tá entendendo? Porque é muito importante, assim, para a história da Paraíba, para que isso tenha registrado. Na faculdade mesmo eu não tinha conhecimento dessas histórias. Como a Aline disse, a gente tem que pesquisar mesmo, porque se for ver, né, é como a história das anarquistas, a gente tem que ir atrás, que Tâmara foi uma pessoa que me incentivou a publicar na União, uns fanzines que eu fazia e tal. E a história oficial muitas vezes não divulga isso, né? Então acho que você tem que colocar no livro mesmo, fazer uma publicação com essa história, essa memória, né? E convidar vocês também para o lançamento de um livro que vai estar acontecendo hoje às 17 horas, lá no Cabaré Brasil, do escritor Roberto Menezes. Palavras que Devoram Lágrimas. Vai ter apresentação com a escritora Valéria Rezende, Joana Bellarmino,
e que é organizadora do Mulherio, né? Tâmara também está na revista Naída, enfim, está em todos os lugares aí. E agradecer também sua participação aqui neste sábado e dizer que o Alô Comunidade está aberto aí para a gente conversar sobre outros assuntos. Eu queria agradecer mesmo. Eu fico muito grata desses espaços. Eu era muito assim reclusa, eu dizia sempre, jornalista não é para falar, jornalista é para escutar. Mas eu acho que esse diálogo, essa troca é muito boa, né? E dizer que direitos humanos é isso, direitos humanos é para todos. É por isso que a gente não defende a tortura, a gente não defende a desigualdade, a gente não defende a injustiça. A gente defende que todos os seres humanos ou não humanos, animais, plantas, eles têm direito à justiça, eles têm direito a dizer o que pensam, eles têm direito a ocupar esse espaço chamado terra. É isso que a gente defende. A gente, eu disse que eu estou em todo canto, então vamos fazer um pouco de propaganda também da Naíde, né? A gente vai tirar um véu, acho que com essa revista que vai ser lançada no próximo mês, dia 14, né, Mabel? Dia 14, a gente vai tirar o véu de que a Naíde Beriz não foi tão somente a namorada, ou pejorativamente, como as pessoas chamavam, amante de João Dantas. Ela foi mais do que isso. Ela foi uma mulher que esteve à frente do seu tempo, que escreveu, que teve a coragem. E é preciso a gente ter coragem, coragem, coragem. Coragem para ser justo, coragem para não ver as injustiças e ficar, cruzar os braços diante delas. A gente precisa ter compaixão pelo outro, a gente precisa acreditar no ser humano, a gente precisa acreditar que a terra é de todo mundo, dos animais, dos homens e das plantas. E a vida é isso, o bom da vida é isso, quando a gente olha e quando a gente diz assim, as sementes estão ali, eu ajudei a plantar. Elas estão agora germinando. E que bom que a gente está nessa terra e que está nessa discussão e que a gente está com todo mundo. Então, galera da comunidade, vamos se unir em pequenas lutas, que as pequenas se tornam grandes. Pode ter certeza disso. Obrigada a vocês. Boa tarde, até o próximo. Valeu demais.